Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Celebramos hoje o Dia de Todos os Santos. Essa celebração que nos faz recordar o caminho de cada ser humano, de cada cristão, em especial, que é esse caminho de santidade. O caminho de santidade não é um caminho de fazer coisas extraordinárias, mas é um caminho onde nós seguimos a Jesus Cristo para restaurar aquilo que é a natureza humana. Um caminho para a restauração daquilo que é a nossa condição natural. Ou seja, porque o ser humano, criado em seu estado de perfeição, quando ele pecou, o pecado ele desordenou a natureza. O pecado ele corrompeu aquilo que era próprio da sua natureza. E hoje o ser humano ele não consegue manifestar em sua plenitude aquilo que realmente ele é. Por isso que São João ele vai dizer que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que seremos. Ou seja, nós precisamos estar atentos por aquilo que nós somos, para reconhecer o grande dom de Deus em nós, que é sermos filhos de Deus, porque nós já o somos, mas ainda não se manifestou o que realmente é esta filiação divina, porque o caminho nesta terra, o caminho de seguimento a Jesus Cristo, é um caminho onde nós vamos purificando aquilo que nós estamos, aquilo que não faz parte da nossa natureza, para que possa permanecer aquilo que é realmente a criação de Deus, ordenada e harmoniosa. Por isso que nós precisamos entender que aquilo que nós estamos não é ainda em plenitude aquilo que nós somos, porque nós estamos nesse caminho de purificação, um caminho de aperfeiçoamento, para que possamos nos identificar cada vez mais a Jesus Cristo, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Jesus é a imagem do Deus invisível. E quanto mais nós entendermos isso, mais nós teremos esse esforço, esse desejo de nos esforçar para alcançar esta imitação de Cristo, para viver uma verdadeira felicidade nesta terra. E é isto que Jesus Cristo nos propõe no Evangelho. No Evangelho nós temos as 9 bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas são um caminho de plenitude. Ou seja, quando Jesus Cristo usa o termo bem-aventurança, ele está nos chamando a atenção que o caminho que ele nos propõe, aquilo que é a natureza do ser humano, é para viver uma verdadeira felicidade, que já é uma felicidade do céu antecipada nesta terra. Bem-aventurança é isso, é participação
da felicidade celeste. Para isso, Jesus ele nos dá algumas indicações, e essas indicações elas são progressivas, como se fosse um subir degraus para esta vivência de plenitude, esse amadurecimento humano e espiritual da nossa natureza, para que assim nós possamos verdadeiramente termos esta capacidade de ir adentrando nesse grande mistério de restauração da imagem e semelhança, desse mistério da santidade, que não é fazer coisas extraordinárias, mas é permitir com que o ordinário da nossa vida se manifeste em nós. E essas bem-aventuranças elas estão divididas em 3 blocos, que tem a ver com o espírito, a alma e o corpo. E aí nós vemos as 3 primeiras bem-aventuranças, porque as 3 primeiras bem-aventuranças, elas nos abrem para essa experiência espiritual, para esse contato com Deus. E a primeira bem-aventurança é a porta para a santidade. E Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito significa ser pobres, simples em aspirações. Ou seja, Jesus, quando nos chama a viver a pobreza, Ele está nos chamando a viver a humildade, a simplicidade. A simplicidade, a humildade é ser capazes de viver daquilo que é necessário nessa terra, longe das riquezas que nos leva à ganância, à soberba, à vaidade ou à inveja, longe daquilo que pode corromper a nossa vida relacional com Deus e também com o próximo. Por isso que a simplicidade é a porta da santidade, porque uma vez que nós buscamos ser pobres, simples, viver daquilo que é necessário, nós começamos a cumprir aquilo que é a condição para o seguimento de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é ser pobre, é ser simples nesta terra, para já possuir o reino dos céus. Porque quanto mais desapegados das coisas dessa terra, mais nós já experimentaremos a certeza do céu. Depois, a segunda bem-aventurança é as aflições. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí vem essa capacidade de abraçar a cruz. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz é a aflição da nossa vida, as adversidades do nosso dia a dia que nos são apresentadas para que nós possamos amadurecer e crescer, mas precisamos enfrentar, porque só depois que a gente enfrenta a dificuldade que nós seremos consolados, para que depois se manifeste a terceira bem-aventurança, que é a mansidão. Quando nós aprendermos a dar esses 2 primeiros passos, a terceira bem-aventurança já é uma virtude que nasce no nosso interior. E aí nós precisamos ir cultivando esta virtude, que é a mansidão. Porque os mansos possuirão a terra. Os mansos são aqueles que adquirem uma capacidade de administrar. Possuir a terra não significa se apropriar da terra, mas sim administrá-la para que ela alcance a sua plenitude e possa ser dom de salvação para os outros. Depois, a quarta, a quinta e a sexta bem-aventurança tem a ver com a nossa alma. Por isso que Jesus Cristo ele vai elencar uma virtude que é uma virtude intelectual, que é a justiça. E vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essas 3 bem-aventuranças, elas começam com as 2 primeiras, a justiça e a misericórdia. Porque aqueles que vão formando a sua consciência diante da justiça e da misericórdia alcançam uma pureza de coração.
E a pureza de coração nós precisamos, depois que nós conseguimos alcançá-la, nós precisamos conservá-la e ir buscando essa capacidade de permitir com que o nosso coração purificado possa contemplar a Deus. Por isso que essa bem-aventurança nos chama a atenção justamente sobre isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Somente os puros de coração conseguem perceber a presença de Deus na Eucaristia, na palavra, na comunhão fraterna, na igreja, no próximo. Somente aqueles que alcançaram a pureza de coração conseguem perceber a presença de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. E essa pureza de coração nos leva a uma relação madura com o nosso próximo, uma relação de edificação, porque aquele que tem o coração puro luta para não fazer o mal a ninguém, e ele se torna um instrumento de edificação do seu próximo. Assim nós formamos a nossa alma, a faculdade da alma, as faculdades da alma, a razão, a memória e a vontade. A razão para aprender aquilo que é próprio da formação da consciência. A memória que memoriza, que guarda todos esses elementos importantes para o nosso discernimento. E a vontade para que nós possamos permanecer firmes nos nossos propósitos, formando o nosso caráter. E assim nós vamos cada vez mais com o coração purificado, manifestando ao mundo aquilo que é a própria vida de santidade. Depois, as últimas 3 bem-aventuranças têm a ver com o corpo, porque Jesus ele vai dizer: bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, aqueles que promovem a paz, aqueles que fazem o bem, aqueles que agem para fazer unidade, aqueles que se preocupam com o seu próximo, aqueles que vão caminhando nesse caminho onde entendem, sim, que são um instrumento de Deus nessa terra, esses que promovem a paz, porque a paz é um fruto do Espírito Santo. Quando nós promovemos a paz, o Espírito Santo que está transbordando da nossa vida para a vida do nosso próximo. E assim nós vivemos essa grande experiência de ser manifestação de Deus para o outro. É nesse momento que a pessoa de Jesus Cristo se manifesta através da nossa vida. Por isso que nós, quando promovemos a paz, somos reconhecidos filhos de Deus. A nossa fisionomia, a nossa forma de agir começa a parecer com o Filho de Deus. E assim as pessoas têm um encontro pessoal com Deus através da nossa vida, através da vida de santidade. Depois, as últimas 2 bem-aventuranças são aquilo que realmente nos faz viver um verdadeiro caminho de testemunho de Jesus Cristo, porque as últimas bem-aventuranças têm a ver com a perseguição, têm a ver com as injúrias, aquilo que é a mentira que o mundo gera contra nós. E por isso que nós precisamos ter essa consciência, porque aqueles que desejam seguir a Cristo precisarão aprender a sofrer as consequências no seu corpo, para que assim possam dar testemunho. Mas aqueles que amadureceram nesse caminho de santidade não têm medo de sofrer no seu corpo, porque eles têm certeza que o sofrimento corporal não se compara com a felicidade eterna. E por isso que muitos deram a sua vida, foram mártires, porque preferiram o reino dos céus, a felicidade eterna, a união plena com Deus, do que aquilo que era os prazeres desta terra. Por isso que no final do Evangelho Jesus promete: alegrai-vos e exultai, porque será grande vossa recompensa no céu. Este é o caminho de santidade, um caminho de progressão, de crescimento,
onde nós vamos adentrando no seguimento de Jesus Cristo e vamos nos transformando cada vez mais nele, para que possamos realizar a obra dele nesta terra. Busquemos pedir a intercessão de todos os santos do céu, esses santos que foram capazes de se identificar tanto a Cristo, que subiram esses 9 degraus, certos da recompensa eterna. Precisamos também dar continuidade a esse caminho de seguimento, para que possamos ir subindo esses degraus, que nada mais são degraus de maturidade humana e espiritual, para que assim possamos alcançar a vida eterna, a contemplação de Deus, a identificação com Cristo, para sermos reconhecidos já nesta terra como filhos de Deus e no céu possamos contemplar a face do Pai do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.